aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlos Matias. Estou chegando com uma nova cara, um novo episódio aqui do nosso podcast Musmate, com cara nova. Estou chegando aqui nessa manhã, nessa tarde. Bom, aqui é manhã, não sei aí como é que você que está assistindo, que horas são, mas então, galera, bem-vindos ao podcast Musmate. Estou aqui com a Cecília Saraiva e com o Hugo Carvalho. A gente está começando aí um bate-bola com uma nova cara do nosso podcast. A gente já fez alguns episódios anteriores que estão disponíveis aí no canal do Musmate. Pessoal que não conhece, nunca viu, dá uma espiada lá. Tem muita coisa legal, tem bate-papo sobre vários temas, sobre vários assuntos especiais e tal. Mas a gente achou que estava na hora da gente dar uma cara nova aí para o podcast, talvez pensar um pouco mais sobre essa coisa da música e da matemática, sobre outros ângulos também, outras perspectivas e algo mais informal, sobretudo. Então, assim, a gente está começando aí. Bem-vindo aí você que está chegando para vendo novamente aí a gente pela primeira vez. Mas, então, começar o bate-bola. Tá aí a Cecília, né, e tá o Hugo, né, colegas do Musmate. A gente faz parte do grupo Musmate. Também outros membros que não estão conosco aqui, o Carlos Almada, o Liduíno Pitombeira e o Daniel Moreira, né, que também fazem parte do grupo, mas que não estão aqui entre nós, mas estão entre nós. Né? Então, não está entre nós, mas estão entre nós. Desencarnou. Estão vivos. Graças a Deus. É isso. E aí é isso. Quer dizer, eu sou da UF, a Cecília Unirio, o Hugo da UFRJ, o Carlos Almada e o Liduíno Pitombeira também da UFRJ, né? E o Daniel Moreira é da FAMES, não é isso? Lá do Espírito Santo. Está lá no Espírito Santo agora. Ele estava no Rio e aí ele agora está lá no Espírito Santo, né? É isso daí. E aí, pessoal, como é que a gente começa esse trem aí? Então, assim, vamos fazer o que, né, essa história de falar um pouquinho sobre si, assim, um pouquinho de não muito, porque também te saco. Assim, bom, eu vou começar com o que eu estou falando. Então, assim, eu já apareci aqui, né, no primeiro episódio do Musmate. Eu sou a Cecília, eu sou professora de matemática da Unirio, e, assim, a minha formação em matemática é mais ligada à matemática que as pessoas chamam de pura, né, álgebra. E eu estudei esse trem, assim, desde o início na graduação, eu sempre gostei de matemática por causa da beleza. Eu sempre procurei algo estético na matemática. Eu não estava muito interessada em resolver problemas, do tipo, seja Olimpíada, acho um saco, é importante, mas eu acho chato, para mim é chato. Eu não gosto de nada que envolva competição, sabe? E eu também não gosto de ter que me sentir que tem que resolver um problema. Existe essa vertente, é muito forte na matemática, eu respeito, um baita respeito. Eu acho que a gente está aí, as coisas estão funcionando, avião, a gente está dirigindo carro, celular, por causa dessas coisas. É importante ter esse drive, mas eu nunca funcionei assim. Eu sempre me senti mais artística. E eu sempre tive um amor muito grande por música. Assim, apesar de não ter tido uma formação desde criança em música, né? Meu avô era músico, era trompetista, minha mãe canta bem afinado, mas é uma pessoa humilde. Então, assim, meu avô morreu muito jovem, minha mãe nunca teve oportunidade, mas eu cresci ouvindo a minha mãe cantar e imitando ela cantando. Eu cresci ouvindo os discos dos meus pais, que tinham, sei lá, desde James Brown, Michael Jackson, até, sei lá, samba partido alto, música clássica, tinha de tudo, meus pais escutavam de tudo. E aí eu cresci, apesar de ser uma família humilde, lendo e ouvindo muita música, né? Lendo muita coisa sobre música, sobre tudo, mas, assim, especialmente sobre música. E eu decidi que algum dia eu ia estudar música, mesmo que não fosse profissionalmente. E aí, adulta, eu entrei no Conservatório de Música de Niterói, eu já tinha tentado tocar violão, tinha tentado tocar outras coisas. Aí eu tive um amigo que tocava violoncelo e ele me vendeu o violoncelo, que é o Heitor. E aí, quando eu estava no início do doutorado, e aí eu comprei parcelado em milhares de parcelas. Sim, amigos, é isso mesmo. O violoncelo dela chama-se Heitor. Se você acha que está pensando assim, será que eu ouvi direito? É isso mesmo. Você ouviu direito. Pois é. E ele tá bem com as cicatrizes de guerra dele? Tá bem, porque ele teve um acidente, e aí passou no luthier, o luthier colou, tá com uma cicatriz de guerra agora, assim. Mas o som ficou tudo direitinho? Tá direitinho, tá maneiro, tá um som decente. Pois é, o cara é muito bom, o Jonas. É um luthier daqui de Niterói, o cara é fera demais, assim. Ele consertou. Aí, assim, eu tô com o Heitor desde 2008.
Então, assim, aí eu comecei a ter aulas de violoncelo, mas eu parei, fiquei olhando, não tinha tempo, estava fazendo doutorado, né? Eu estudava geometria algébrica na FRJ, aí parei, e aí ficava olhando a aula do YouTube, tentando tirar música de ouvido, e por anos fiquei fazendo isso, até conseguir ter tempo, aí passei no concurso, entrei no Rio e tal. Aí quando a minha vida foi, agora sou um ser humano estável, que não está vivendo no modo survival, né, no modo sobrevivência, agora eu consigo viver direito. Aí eu vim para Niterói, e aí entrei no Conservatório de Música de Niterói, aí pronto, a minha vida mudou, aí eu comecei a cantar em coral, comecei a cantar música popular, participar de prática de conjunto, de banda, comecei a estudar piano, harmonia funcional, aí a minha vida assim, era tipo de segunda a sábado, assim, segunda não que eu estava na Unirio, quarta, mas nos outros dias eu estava no conservatório, e às vezes eu ficava quase o dia todo no conservatório. Sábado eu chegava lá 9 horas e saía a hora que fechava o conservatório, sabe? Caramba. Participava de todas as atividades, assim, faminta para aprender tudo que fosse possível. E aí, hoje eu toco, assim, não estou mais estudando no conservatório, mas eu toco violoncelo numa orquestra que não é profissional, mas é uma orquestra maneira, assim, que é a Rio Camerata. E é isso, eu estou feliz e a gente vai aprendendo coisas novas, tem as parcerias que de vez em quando aparecem com amigos, e é isso. E é essa coisa aí que a gente está fazendo. Pô, legal. Bom, eu sou o Hugo, né? Sou professor da FRJ de matemática, também de estatística mais especificamente, que, bom, está dentro do Instituto de Matemática. E eu comecei a tocar violão com 8 anos de idade, né? Meu pai me botou para fazer aula quando a gente morava no Paraguai, então eu aprendi bastante sobre música paraguaia, música latino-americana como um todo. E toquei bastante tempo, né? Na adolescência o ritmo deu uma leve diminuída, né? Porque, bom, chegando na adolescência você quer experimentar outras coisas da vida que não sejam ficar praticando violão. E aí, quando estava chegando perto do vestibular, eu estava na dúvida, né, que eu queria fazer da vida. Eu não sabia se eu queria fazer música, se eu queria fazer engenharia, alguma outra coisa, né? Aí eu fui diminuindo as possibilidades e cheguei que matemática também era uma opção interessante. E aí, um belo dia eu estava andando na Uruguaiana com meu pai, tinha uns 17 anos, estava perto da inscrição do vestibular da FRJ. Eu acho que eu fiz o último vestibular da FRJ, que não era ainda pelo Enem, de 2006 para entrar em 2007. E aí eu estava mais ou menos convencido a fazer música, né? Eu escutei na rua um cara tocando violão super bem, e aí fui lá, cheguei perto dele, o cara falou que não tinha dinheiro para nada, estava vendendo o CD dele na Uruguaiana por R$ 5 para conseguir sobreviver. Eu falei, que música tá complicado, né, cara? E aí eu continuei andando mais um pouco, né? E aí, né, eu estava mais ou menos parcialmente convencido de que talvez matemática seria uma opção mais interessante. E aí, umas 2 quadras mais à frente, eu vejo um camarada dando aula de matemática e vendendo CD com aula de matemática na rua. Aí eu fiquei, cara, o Rapaz, que eu faço da minha vida, cara? Eu fiquei altamente desesperado. na Uruguaiana eu só vi os caras vendendo programa pirata. O cara abriu uma capa cheia de CD. Na minha época era assim, cara. Twitter na Adobe, R$ 15, era tudo assim. Exatamente. Além disso, eu encontrei o cara vendendo DVD de aula de matemática. E Caraca. aí eu fiquei meio desanimado, né? Acabou que eu fui fazer matemática mesmo, fui fazer matemática aplicada, mais especificamente. E o coordenador do curso na época ficava me enchendo o saco para falar: Hugo, vai fazer matéria na música, cara, vai fazer violão, tu toca bem. E eu procrastinando, enrolando, não, tô com preguiça, tem que levar violão para lá. Era tímido, né? Ainda sou bastante tímido, não queria ter que ficar conversando com pessoas e tal, e aí nunca fiz nada disso, né? E aí, quando eu fui entrar para o doutorado, meu orientador me propôs estudar restauração de áudio via métodos estatísticos. Eu falei, pô, acho que tem tudo a ver, né? Vou voltar aí para o que eu queria fazer da vida. E fiz doutorado na engenharia elétrica. E aí eu comecei a me reconectar de novo com a música. Até que em 2020, 2019 eu conheci o Musmate, com um congresso que teve. E aí, depois, em 2020, o Liduíno me chamou para entrar no grupo, e aí foi meio que a famosa virada de 360 graus, né, na nossa vida. Virei e continuei no mesmo lugar, né? Então foi a famosa guinada aí na vida que eu entrei para o Musmate e eu vi, né, que era possível realmente conciliar essas duas coisas que eu gostava muito de fazer. E foi realmente um momento muito complicado para mim, pandemia, a saúde mental tava lá no ralo, né? Foi realmente uma coisa que me ajudou a dar um gás na vida profissional e na vida pessoal também. Aí hoje em dia eu ainda
Eu toco violão, mas eu estou tocando bem menos, né? Eu estou estudando algumas coisas de composição com o Liduino, estou estudando harmonia com o Daniel e com a Almada. E é isso, estou meio que botando ordem na casa, né? Aprendi muita coisa informalmente tocando violão, agora estou tentando formalizar um pouco as coisas que eu vi ao longo do tempo. E me divertindo, né? Tem que se divertir. Se divertir, não tem graça nas coisas. Isso aí, rapaz, é maravilha. Essas guinadas de 360 graus, a gente chega, gira, Muito bom, chega no fim, faz tchan, tem que gritar um tchan depois. A expressão mais correta, né, seria mais ou menos uma guinada de 45 graus, né, onde você continua indo para frente, mas muda um pouco a direção. Né? Pois é. É aquela esperança que eu não estava de todo errado. Eu não estava de todo errado. Né, cara? Aquele a negócio guinada de 180 graus que as pessoas falam também não faz aí sentido. é um Você tá atrás, né? Mas muitas vezes a pessoa está indo tão errado na vida que é melhor fazer 180 graus. Assim, não, seria melhor fazer 90 graus para você ficar ortogonal e ir na direção que não tem nada a ver. Mas sabe o que eu penso? Eu penso assim, na vida, rapaz, a gente só anda para frente. Mesmo quando a gente está andando, quando a gente vai 180 graus, a gente está andando para frente. Porque, na verdade, mesmo que você volte a um lugar que você efetivamente julgava estar, você não volta o mesmo. Então, exatamente, com certeza. Você volta já o sujeito sabedor de onde você estava. Rapaz, agora eu falei profundamente. O Carvalho. Bonito. Porra. Ó, deixa eu falar uma coisa com vocês, então. Bom, eu sou o Carlos, sou professor da UF, né, sou matemático também. Minha área, ainda que a minha formação seja toda em matemática pura, eu acabei me aproximando mais de educação pelas discussões, pela complexidade das discussões que a área me propõe. Eu acho uma coisa interessante isso. Eu acho as discussões na área de educação mais interessantes, de um modo geral, os problemas, as questões. Então é algo que eu acabei naturalmente me aproximando, ainda que a minha formação estrita seja impura, né? E eu sou músico, né? Sou baterista também. Eu toco bateria. Por sinal, eu sou músico há mais tempo que matemático. Comecei a tocar. Olha só. Eu era garoto, tinha 13 anos. Comecei a tocar bateria com 13 anos e aí, enfim, aí isso daí começa devagarzinho e vai andando. E aí, hoje, para mim, estar aqui, né, é uma coisa interessante, porque meio que eu olho, penso assim, às vezes, um pouco assim na vida, aquele papo de velho, né? Olha para trás, fica pensando sobre a vida. Papo de velho. Mas aí eu fico vendo assim, pô, cara, só eu tenho uma história na matemática, eu tenho uma história na música, e aí, assim, eu vivi em cada uma, todas assim, as perspectivas mais tradicionais de cada área, sabe? Tipo, dentro da matemática, eu fiz um doutorado no IMPA, naquela visão de matemática pura, matemática como coisa, aquela coisa, um território delimitado, isso é matemática, então você bota o diagrama de Venn, você bota, isso está dentro, isso está fora, isso é matemática, isso não é, quer dizer, essa visão muito dura, né, do conhecimento matemático, e na música a mesma coisa. Então tem uma perspectiva de quem trabalha na música que por vezes como é que eu vou dizer? Não é se limita, mas assim, ela adota uma perspectiva muito similar àquela que a gente tem na matemática, uma coisa meio que interna, sabe como é que é? Tipo, a música é isso, compor é isso, tal. E aí, quando a gente pensa em música e matemática, a gente naturalmente acaba seguindo uma perspectiva de uma coisa diante de outra coisa. E aí a gente vai tentar estabelecer conexões entre uma e outra. E isso acaba gerando. Aí isso é um assunto que a gente internamente já falou aqui bastante, mas a galera que está ouvindo agora o podcast talvez esteja ouvindo pela primeira vez. Assim, uma coisa que sempre me incomodou muito, e aí que eu queria botar para vocês assim.
É porque essas relações entre música e matemática, como você vê entre coisas, entre uma coisa e outra, como coisas diferentes, quase que objetos, né? Acaba trazendo certas perspectivas de que a música descrevendo a matemática, ou, perdão, a matemática descrevendo a música, ou a música descrevendo matemática, ou sendo usada na matemática, é como se você se visse usando uma dentro da outra, sabe? E às vezes eu depois de estar dentro de todas essas confusões todas aí, algo que muito chamou a minha atenção foi como é que eu vou dizer? A perspectiva do fazer, da prática. Eu, enquanto, vamos botar assim, um matemático, né, o que eu efetivamente faço na minha vida, ou profissionalmente, ou diariamente, ou informalmente, ou na minha casa, como o que seria um fazer matemático na minha casa. E aí eu fico pensando, aí como músico, o que seria um fazer musical, ou um fazer artístico, uma expressão, como seria me expressar artisticamente fazendo música, ou algo do gênero. E aí eu percebi, cara, uma enorme similaridade entre o fazer matemático e o fazer artístico. Né? Por exemplo, cada um deles tem as suas regras, tem as suas perspectivas normativas. Sei lá, se na matemática é a lógica proposicional, talvez na música seja uma arquitetura harmônica. O Hugo está falando aí de harmonia, está estudando harmonia. Então, se você vai, por exemplo, improvisar, se você toca um jazz, ou tem até improviso em música clássica também, mas se você vai improvisar dentro de um contexto harmônico, esse contexto harmônico, de alguma maneira, te traz uma dimensão normativa também, uma regra. E aí você expressa o seu fazer meio que dentro de um contexto normativo. Isso acontece na matemática, isso acontece dando uma aula, isso acontece. E aí eu percebi, caraca, então há algo que tem a ver com o fazer humano, com aquilo que a gente vive, né? Que é comum a tudo isso. Então, será que a gente precisa botar a discussão em termos de matemática e música como coisas bem definidas a serem conectadas? Ou será que a gente pode, talvez, abordar visões mais de dentro para fora? Quando eu digo de dentro para fora, é a partir do que a gente faz em vida e que ganha nome depois, entendeu? Isso eu vou chamar de matemática, isso eu vou chamar de música, isso eu vou chamar de. Pô. Aí, cara, esse é o tipo de coisa que muito assim me interessa muito essas discussões. Aí o Musmate, cara, é um grupo que tem isso tudo, quer dizer, toda essa diversidade de perspectivas em relação à música e matemática, tudo isso está no grupo, vivo, cada um tem uma perspectiva diferente, percebe as coisas diferentes, e isso eu acho que é uma super oportunidade da gente poder discutir essas coisas todas de maneira rica, né? Então, é mais ou menos por aí que eu tô hoje. Então, assim, hoje pensando sobre música e matemática em termos de um fazer matemático e de um fazer artístico. Né? O que eu penso muito nessa direção também é uma quebra de rigidez, né? É o que você falou de que não vê as coisas como um diagrama de Venn, isso é música, isso é matemática, e elas colidem de alguma forma, meio que nunca se juntam, né? Sim. Se a gente pegar aqui na Wikipédia do Leibniz e a gente vê as ocupações do Leibniz, né? Tá aqui: matemático, jurista, filósofo, físico, diplomata, historiador, bibliotecário, tradutor, escritor, diplomata, poeta, engenheiro, zoólogo, arquivista, biólogo, geólogo, consultor político, filósofo, lógico e musicólogo e teórico musical, né? Então, claramente Leibniz é um exemplo bastante fora da reta, né? E hoje em dia é meio que impossível a gente ter todas essas ocupações na vida, totalmente diferente de 1600 que o Leibniz tinha, mas o conhecimento era de mais
como é que eu posso dizer isso? Mais misturado do que é hoje, né? Não era compartimentado dessa forma, como se fosse quase um crime hediondo você querer juntar duas coisas assim, Sim. né? Essa coisa E você falou do disciplinar, né? improviso? Pois é. Você falou do improviso, né? Na música clássica. É muito curioso, né? Porque na música. Eu prefiro chamar de música de concerto. Música clássica é um período, né? Da história, e música erudita, eu não preciso nem falar que eu acho esse termo detestável. Né? Mas na música de concerto, na época do Renascimento, na Idade Média, os prelúdios eles eram todos improvisados, era uma forma do instrumentista testar a afinação do instrumento. Né? Então, essa rigidez, hoje em dia, existe muito forte. Não, você tem que tocar o que está na partitura, o que o cara denotou. Pô, mas o cara nem tinha prelúdio denotado na partitura, muitas vezes, era um. Enfim, é uma quebra de rigidez também, né? Aceitar que as coisas são mais fluidas do que a gente é acostumado a ser ensinado, né? Aí talvez o Matias certamente sabe mais do que eu dessa pedagogia rígida demais de hoje em dia, né? Mas eu acho que, assim, dentro do que vocês estão falando, pegando bastante o que o Matias fala, eu tenho pensado bastante na direção do que o Matias colocou, mas eu só não estava dando nomes para isso, sabe? Por exemplo, do fazer, da prática, mas eu já há bastante tempo, eu acho que essa questão da formação que a gente tem, eu tenho questionado, mas porque eu passei por uma crise existencial. Então, assim, eu terminei a graduação achando que aquilo tinha uma coisa errada comigo. Eu achava que eu não estava me sentindo bem, apesar de, assim, eu fui convencida de que eu tinha uma capacidade alta de absorver aquela linguagem extremamente formal, e ela era interessante também para minha formação, não estou dizendo que seja ruim, mas, assim, é boa, no certo sentido, essa rigidez é importante, Sim, claro. mas, assim, não rigidez demais para você ficar engessado. Mas, assim, eu terminei a graduação insatisfeita, porque eu queria estudar outras coisas e não tinha espaço. Então, as pessoas que eu considerava sérias na matemática, os bons matemáticos, assim, né, considerados bons e boas matemáticas, falavam assim que fugir daquilo era perda de tempo, que o método científico, o pensamento matemático precisava de um rigor que não cabia, se eu fizesse outra coisa, isso é ridículo. Né? Tipo, isso aí é filosofia, como se filosofia fosse algo menor. Isso é poesia, isso aí é arte, mas assim, falavam de jeito pejorativo. Então, assim, como se ficar brincando de fazer matemática, assim, você falar, sei lá, eu lembro que teve algum exercício que eu fiz numa lista de exercícios que eu fiz, eu estava no mestrado, e aí eu comecei a inventar um negócio maluco que não fazia sentido realmente dentro daquela lógica que a gente está acostumado a usar, mas eu achei que tinha alguma coisa a ver com usar o teorema chinês dos restos, e eu não lembro o que era, mas eu enfiei aquilo à força e ficou bonito. Não, assim, não cheguei ao resultado que eu queria, mas eu fiquei orgulhosa do texto que eu escrevi. Era um negócio meio Alice no País das Maravilhas. E aí eu lembro que assim, um professor, a professora leu e falou assim, o que é isso? E com razão, dentro daquela perspectiva do professor. Mas, assim, eu fiquei me sentindo envergonhada. Assim, pô, isso tá ridículo, né? Aí eu joguei fora, sabe? Então, assim, mas aquilo tinha dado um poema, sabe? Podia ter sido um poema. E, assim, eu acho que eu fiquei em crise muito tempo. Aí eu falei, não, vou fazer mestrado, aí depois vou fazer o doutorado, vou me encaixar exatamente, preciso de um emprego, eu precisava passar em concurso, eu precisava me encaixar no mundo acadêmico e ser a pessoa que queriam que eu fosse. E eu fui ficando cada vez mais deprimida. Tudo bem, a minha vida tá acontecendo um monte de coisa, mas, assim, que levou a isso, mas eu terminei com síndrome de burnout e deprimida, e totalmente assim, eu não quero mais ver isso na minha frente nunca mais, sabe? Então, assim, aí eu entrei, comecei a fazer música, comecei a estudar música, e aí eu pensei, não, dá para voltar, né, dar essa guinada de 360 graus, dá para voltar, e ao invés de tentar me encaixar no que as pessoas queriam, tipo, olha, não deu certo, eu não me sinto mais valorizada, mais respeitada, porque, sei lá, se eu escrevesse um artigo da tese lá, de geometria algébrica, sabe, que eu apresentei. Então, assim, eu não vou ser, ninguém vai ler aquilo lá. Quem vai ler? 3 pessoas, sei lá. Então, assim, quem vai se interessar? Mesmo que fosse uma coisa impactante, sabe? Que quantas pessoas leem os artigos do Grothendieck e entendem, sabe? Então, assim, vamos falar a verdade. Então, assim, não estou minimizando nem me comparando com o Grothendieck, só estou dizendo que o que é importante, o que agora para mim é importante, é você criar ou você se sentir feliz. E você tentar, e aí juntando essa questão da prática que o Matias estava falando, a gente tentar criar novos significados e abrir novas fronteiras, mesmo que não dê nada, sabe? Mesmo que a gente morra, depois ninguém vai querer saber disso aqui. Então, assim, eu acho que é mais importante do que você se encaixar numa norma. E agora, assim, pegando, eu não vou passar a bola para vocês de novo, mas aqui eu queria comentar que tem me
mexido muito comigo essa noção de que o Matias estava falando sobre olhar a matemática como coisa, né, como caixa de ferramentas, que a gente tem essa tendência a perguntar assim, o que é música e matemática? Por que tem que ser música e matemática? Como se as duas fossem caixas de ferramentas e elas se conectam até pessoas leigas, quando você vai falar assim, eu sou musicista e sou matemática. Mas pô, tem tudo a ver, né? Mas por que tem tudo a ver? Intuitivamente, tem uma coisa na cabeça da pessoa que, mesmo que ela não saiba nada sobre esse negócio de Bonocó, de experimento de Pitágoras, mesmo que ela não saiba nada, assim, intuitivamente, eu acho que tem um porquê das pessoas acharem isso. 2 porquês. Um é essa questão normativa cultural que vocês estavam falando. Então, assim, de olhar para as coisas, para a matemática como caixa de ferramentas cheia de normas e regras de jogos, né? Como se fosse um enorme jogo que tem regras e para oferecer para todo mundo. Né? Todas as ciências, todas as áreas de conhecimento, desde o positivismo lá, ou antes, assim, sociologia, todo mundo quer se matematizar como a rainha das ciências, gerar, né? Como se aquilo fosse gerar uma maior veracidade, né? Uma maior validação. Então, assim, tipo, não, mas isso é matematicamente demonstrável. Então, Deus falou, como se Deus tivesse falado. E tem um outro lado da música, que a música que é considerada, seja ela de concerto ou popular, todas têm regras. Então, assim, quando não tem regra, a regra não ter regra, isso também é uma regra. Então, às vezes, fica assim, uma sensação de, o que é isso que eu estou ouvindo, sabe? É muito comum isso, né? Então, o ser humano tem essa necessidade também de ter um pouco de ajuste, né? Senão, eu me sinto muito perdido no universo, se não tiver regra. Então, assim, eu acho que aí a segunda questão, que além de ser, tem essa primeira parte normativa, que o Matias está falando, cultural, que tem que ser, a gente pode falar 1000 coisas, assim, ele deu uma palestra recente lá no Musmate, foi muito maneiro, que ele fala sobre isso, que é muito legal. Mas, tá assim, tem um outro lado que eu acho que mas, assim, o outro lado que eu acho que é de colocar, olhar para todas essas práticas culturais como vinda de um anseio humano de criar coisas. Então, seja de fazer um bordado, de criar um videogame, de criar um joguinho de amarelinha, de recitar um poema se você estiver apaixonado, de você fazer uma panela de barro, uma comida elaborada, sabe? Então, assim, um prato elaborado, todas essas coisas são humanas, é a humanidade em prática. É a humanidade que vai além do que a gente estava falando mais cedo, do caçador-coletor do ser humano, sabe? Então, assim, a matemática e a música são apenas manifestações dessa mesma coisa. Né? Então, são mais manifestações dessa coisa. É por isso que elas estão ligadas. Eu acho que essa é uma resposta que eu estou me satisfazendo bem, sabe? Não é porque a música e a matemática sejam irmãs, porque na história do quadrívio, não sei o que a gente pode falar disso também, que é maneiro, também não estou diminuindo nada, mas a gente pode ir além, sabe? Eu acho que é isso, assim, falei pra caramba, tô meia hora falando já, também. Não, e aí o que você falou, Cecília, alguém pode chegar e falar, então, mas tudo tem a ver com tudo? Sim, né? Tudo que é criação humana tem a ver entre si, porque tudo vem do mesmo lugar, né? Então, então, tudo é a mesma coisa? Mais ou menos, né? De certo ponto de vista, né? Tudo são as coisas que a gente cria para manifestar nossas vontades. Concordo totalmente com o que você falou. E tem uma coisa legal disso tudo, é que quando você... Para você ver, cara, como que os nossos próprios discursos, assim, eles geram atos falhos, um atrás do outro, e que revelam como a gente percebe as coisas. Exemplo, a matemática é uma coisa, a música é uma coisa. Aí, quando você fala, qual é a relação de música com matemática? A galera, não, mas música é matemática. As notas, a duração. Então o que o sujeito que fala isso tá fazendo? Ele está emprestando a forma tradicional, comum, de ele entender e ver o conhecimento matemático de maneira descritiva, e ele vai querer reproduzir isso dentro da música. Então, a matemática está onde? Está na partitura, está na relação. Aí tem aquele negócio lá do Pitágoras, lá que é legal, depois a Cecília falar daquele artigo lá, depois ela fala aí sobre a questão do artigo. Mas assim, da gente ver a relação entre as frequências, sim, ok. Tem uma dimensão que a gente pode abordar e que é muito interessante, que foi muito já abordada
em vários livros de música e matemática que tem aí, sobre a questão da acústica, sobre a questão do monocorde, sobre a questão da própria representação, notação musical, o valor, a duração das notas, tudo isso ok, tranquilo. Mas isso que a Cecília estava falando, cara, sobre a questão da criação, eu tive um grande amigo que faleceu em 2021. E o nome dele era o Biratã. O Biratã falava o seguinte: o que move a gente, em primeiro lugar, é a sobrevivência. Historicamente, é a sobrevivência. E, em sequência, logo em seguida, a transcendência. Ele falava isso. Então, ele falava sobre o sobreviver, aquilo que a gente tem que fazer, o que nos move a sobreviver, então, a buscar alimento, a buscar um abrigo, enfim. Né? Mas tem a questão da transcendência. Né? A transcendência ela não tem a ver apenas com a questão de você estar vivo, mas com a plenitude do ser em vida. Né? Na Faz plenitude, sentido. né? A plenitude do viver. E aí, nisso, a gente começa a Cecília falou da poesia. Pô, tô apaixonado, vou escrever uma poesia. Quer dizer, essa poesia é um fazer que transborda um afeto, né? Que transborda um sentido. Né? Então, tem uma dimensão na criação humana, nos fazeres criadores, digamos assim, que constroem as coisas, nas interações com o mundo, nas interações com o outro, né? Que estão presentes também na matemática e que a gente não olha. Por vezes, eu, como professor de matemática, olha só, professor de matemática, a coisa que eu vou ensinar é a matemática. Quer dizer, não tem a ver com estar com o outro. Parece que eu estou indo na universidade, sei lá, para dar um curso e falar sobre um teorema importante. E esse é o meu fim. O meu fim é demonstrar o teorema no quadro. Não é isso. Apenas. Sim, fazer isso também, mas mostrar o teorema, demonstrar o teorema, mas contextualizar o teorema, trazer sentido ao teorema, colocar ele dentro de um quadro teórico, significar isso, apresentar fazeres que signifiquem isso para os estudantes. E aí, na hora de fazer isso, às vezes, quando eu vou dar uma aula, eu não sigo, às vezes, um roteiro. Eu tenho um planejamento da aula do que eu quero falar, por exemplo. Hoje eu quero falar sobre, sei lá, o teorema de Rille-Iosida. Sei lá, um teorema importante. Vou falar do teorema de Rille-Iosida. Beleza. Mas, ok, mas eu posso levar as notas e botar ipsis literis e botar no quadro. Eu posso planejar tudo com um trilho absolutamente pré-definido, ou eu posso ter algo na minha cabeça e simplesmente me lançar dentro dessa experiência da aula, quer dizer, entender a aula como, eu não vou dizer um ato de improviso, como seria um solo de bateria, mas assim, um improviso dentro de uma forma, de um contexto teórico. Quer dizer, isso essa palavrinha que a Cecília usou, muito feliz, é cultural, dentro da perspectiva cultural, dentro de uma aula na universidade, dentro de uma matemática, né, culturalmente estabelecido, do que é culturalmente esperado, há uma dimensão normativa que é implícita. Ninguém fala sobre isso, mas é algo implícito que está ali. E eu, quando vou dar uma aula, eu estou meio que sujeito a isso. Os estudantes olham para mim e esperam que eu faça algo que esteja em sintonia com aquilo. Por exemplo, se eu plantar bananeira no meio da aula, vão me achar maluco. Mas, por exemplo, se eu tivesse num circo e eu fosse um equilibrista, não iam me achar maluco, iam me chamar de talentoso. Então, o absurdo ou a adequação ou inadequação do fazer não tem a ver apenas com a prática em si, mas com o contexto normativo, sobretudo, que tacitamente se coloca, que é implícito. Então, assim, eu penso isso. Então, quando eu vou tocar, se eu vou tocar um blues, por exemplo, com a minha banda
de música instrumental, pô, eu tenho uma estrutura, olha, são 12 compassos. Tem uma estrutura de 12 compassos e que essa música se estrutura dessa maneira. Então o tema é esse, a gente vai estruturar, a gente toca o tema 2 vezes, improvisa na forma ad lib, livre, depois a gente, mas dentro da forma. Aí quando a gente tá ok, acabou, todo mundo improvisou, beleza, a gente toca o tema e acaba. Então isso é um fazer que a gente se propõe, no caso é um fazer coletivo, então é um ato de criação que é muito dado pelas interações do que eu ouço o meu amigo fazendo. Isso me inspira a fazer algo que o inspira e que inspira os outros, e é um círculo de mútua afetação e de inspiração, mas que na aula também pode acontecer isso, se eu deixar o meu estudante falar. Quer dizer, É mesmo. se eu não for apenas o único ser falante, se eu for generoso e perguntar como você está entendendo, o que você gostaria de aprender, ou como você enxerga esse teorema, como você vê isso que você está aprendendo, qual é a imagem, se a gente tem esse espaço, cara, é como fosse quase que improvisar, tocar um blues, entendeu? E eu acho que isso a gente não fala. A gente fica insistindo, não que seja ruim, na nota musical, que a semínima é um quarto de não sei o quê. Tá, sabe esse tipo de coisa? Sabe? E eu acho que isso é uma coisa sei lá, cara, que eu tinha vontade de levar adiante, entendeu? De poder pensar nisso daí. E que eu fazer assim, né, um pouco de que eu fico é fazer essa coisa sólida, né? Que tem suas moléculas lá dentro que não são aquela você lança da semínima, da semicolcheia, da partitura, enfim, do tempo, que são muito importantes, elas existem, mas se você se você derreter aquilo e pegar e endurecer de novo de outra forma, a escultura vai ser outra. E você vai entender outras coisas a respeito daquela substância. Daqui a pouco você entende outra coisa a respeito dos fenômenos, daqui a pouco você vai em física quântica, daqui a pouco você vai... Eu não estou falando assim de viajar, não. Não é viajar na maionese, virar coach, não. É tipo assim, pegar o conhecimento e amolecer um pouco ele, né? E eu acho que isso é mais possível, ou talvez somente seja possível, né, de acordo com o que você está falando, que faz todo sentido, nossa experiência docente e como estudante também diz isso é possível na interação com o outro. Eu acho que uma das maiores realidades do universo, assim, uma realidade, é a conexão entre os seres humanos. Né? Então, assim, a conexão que faz com que o conhecimento faça sentido. O conhecimento, você ter conhecimento como indivíduo, é muito importante. A gente precisa saber das coisas para poder sobreviver. Né? Quando a gente era caçador-coletor, igual o Hugo estava falando, a gente precisava sobreviver, saber qual planta que podia comer, qual lugar que tinha um animal perigoso que a gente podia ir lá, talvez se a gente pudesse ir lá e caçar ele, como que seria a melhor estratégia para matar ele e tal. A gente precisava do conhecimento para sobreviver. E a gente ainda precisa. Esse conhecimento precisa para sobreviver. Então, a gente ensina coisas nas escolas que parte deveria ser para a sobrevivência das crianças e adolescentes. A boa parte acaba não sendo sobre isso, né? Isso é outra coisa. Outra discussão que o Martins já entende bem melhor, assim, mas sobre essa questão do que a gente está fazendo com os nossos estudantes e o que os nossos estudantes, futuros professores de matemática, por exemplo, estão fazendo ou farão com os seus futuros estudantes nas escolas. Mas, assim, é uma questão muito séria. Mas, assim, voltando, eu acho que o conhecimento, ele sempre teve também uma outra função de conectar as pessoas. A gente é capaz de falar, a gente tem idiomas e linguagens verbais e não verbais para se comunicar. Porque a conexão, eu acho que hoje eu entendo isso também porque eu faço terapia. A conexão é a realidade, é a maior realidade que a gente vive. Então, assim, que é necessária, né? A gente precisa de conexão. Então, o professor, a gente entra em sala de aula com aquela coisa da nota de aula, de ter um plano de aula, de ter, como músicos, eu toco numa orquestra que tem aquela estrutura de hierarquia, de maestro, de líder de naipe, de escala, que tem que ler a partitura, que tem que seguir ali todo mundo junto. Se você sair um pouco e ficar inventando coisas, está errado. Assim. Então, assim, mas aqui é uma manifestação cultural, é válida, eu gosto também. Mas, assim, a realidade daquilo é que precisa haver conexão entre as pessoas. Né? Então, assim, qualquer tipo de conexão. E essa conexão
ela pode ser liquefeita, né? E ela é possível, uma das formas de fazer isso é pelo conhecimento, mas para isso o conhecimento também tem que ser liquefeito. Eu não sei se eu estou viajando, mas eu vejo de uma maneira física, assim, sabe? Visual, assim. Aí vem o negócio meio das artes plásticas. Eu não tenho nenhuma conexão com arte plástica, eu gosto, admiro, mas é só como apreciadora. Eu não faço nada. Eu já desenhei quando era criança, mas eu não levei adiante. Mas assim, eu acho Mas que a sua mãe eu pinta, tenho né? essas Então você visões. sempre esteve imersa A minha nisso, mãe né? pinta, É minha mãe familiar pinta, para minha você mãe pinta bastante isso desenho. daí. Minha mãe tem essa coisa manual, assim, de pegar concha na praia, montar coisas, sabe? Pendurar na parede, assim. Enfim, eu tenho essa apreciação, sabe? Eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa. Hoje eu entendo que é sobre conexão, seja na banda, seja na sala de aula, seja na orquestra, e até sozinha, quando eu estou estudando, por exemplo, vocês devem ter essa experiência, né? Vocês estudam música desde sempre, assim, mas quando eu estou estudando sozinha, se eu não pensar que tem pessoas me assistindo, para mim não faz muito sentido. Eu estou repetindo a mesma escala, não sei quanto tempo, sabe? Então eu tenho que tentar fazer o mais bonito possível, porque quando eu estiver realmente tocando para alguém, ou pode ter vizinhos escutando, os vizinhos estão escutando, assim, e pode ser que esteja até sendo bom para eles, sabe? Tem vizinhos que me param no elevador, você que toca aquele instrumento assim, ou que a pessoa não sabe o que é o violoncelo. Aí, aquilo mesmo, sabe? Então, assim, pô, legal, eu vou me sentir bem, tem um som bonito, sabe? Pô, se eu fizer um som feio, não vai ser tão bom, é bom fazer um som bonito, sabe? Então, assim, mesmo indiretamente, eu tô me conectando com o meu vizinho, sabe? Eu tô impactando a vida do meu vizinho, tô tornando a vida do meu vizinho sem querer mais bonita, sabe? Então, assim, isso é bom para ele e é bom para mim. Eu fico feliz quando a pessoa diz isso. Tipo, caramba, eu tenho significado para alguém, sabe? Eu acordei, eu toquei um pouquinho de violoncelo, acho que eu toquei mal pra caramba, mas o meu vizinho achou que tava bom. Então, assim, para ele foi bom, sabe? Pô, me senti tão bem com aquele som bonito. É legal isso, sabe? Essa é aquela conexão. E eu acho que às vezes a gente, em sala de aula, como professores, pode esquecer isso muito facilmente. Se torna um jogo de ego. Eu tenho que repetir a demonstração que está no Elon, no livro do Elon, de maneira de cabeça, para parecer que eu sou muito inteligente, eu sei essa demonstração. Eu sei uma demonstração melhor do que a do Elon. Eu vou lá, eu arraso, eu sou muito inteligente. Aí o estudante fica assim, pô, parabéns, professora é muito inteligente, mas assim, não me conectei com aquela pessoa. Eu me conectei de uma maneira meio ruim para ela, sabe? E para mim, o meu ego pode ter ficado inflado naquele momento, mas depois é uma coisa vazia também, né? Então, é isso. Viajei, falei mil coisas. Hugo, fala alguma coisa aí, você tá muito Não, quieto. mas é isso mesmo, assim, uma vez eu conheci um professor da física, né, que ele falou que muitas vezes os matemáticos gostam muito de se apoiar nas muletas do rigor, né? Na época eu não entendi muito bem o que ele falou, mas, cara, hoje em dia eu entendo perfeitamente, né? A muleta do rigor, ela é útil quando você tá aprendendo a andar, né? A criança só aprende a andar com o andadorzinho, segurando lá na beiradinha e tudo mais, mas eventualmente você tem que se libertar um pouco dessas muletas do rigor. Eu não penso só na muleta do rigor matemático, não, é na muleta da rigidez, né? Quando vocês estavam falando, eu estava lembrando, cara, já teve aula que eu preparei, assim, a nota de aula, eu falei, cara, essa aula vai ser perfeita se acontecer desse jeito aqui. Eu não consegui dar aquela aula durante 5 minutos. É isso. Na hora eu tive que mudar tudo, porque alguém me perguntou uma coisa lá da frente, e aí eu tive que pronto, adiantar já um pouco era. o conteúdo. Eu falei, cara, já era, meu É planejamento isso, já foi tu pro levou. lixo. É isso Tá bom, aí. tá bom. Ainda bem, cara. Você ouviu o chamado, Hugo Carvalho. Você ouviu o chamado. Sim, a Pois pessoa é. real, cara. A pessoa real que tá na tua frente. O pessoal fica doido assim, pô, eu dou uma aula de um troço, aí eu dou a mesma aula que eu preparei em outra turma e dá tudo Dá errado. tudo Por errado. quê? Dá tudo Porque as errado. pessoas mudaram, cara. É. As pessoas Cara, mudaram. uma vez aconteceu Pô, comigo que eu dei. Foi em 2013 isso, foi no meu primeiro ano como professor substituto da FRJ. Eu caí na besteira de pedir 2 cálculos 1 para dar em horários seguidos, de 8 às 10 e de 10 a meio-dia. Cara, é pavorosa a ideia de você dar 2 aulas Horrível. iguais, uma depois da outra. Já aconteceu. Pô, é muito ruim. Mas, cara, as aulas eram totalmente diferentes. Assim, apesar de eu ter que explicar a mesma coisa, né, era completamente diferente a reação da turma. sim. Isso é muito bizarro. É fundamental, E cara. é, é Porque muito curioso isso. isso Não, é a experiência real. Isso é que é real, entende? O que eu acho interessante é ver essas coisas aí, o que tu tá falando. Isso é real. Então, assim, isso que a Cecília tá falando da aula de análise real, por exemplo, o que eu estou repetindo o livro tal, tal, tal. Por exemplo, tem estudante que adora que você dê igualzinho ao livro.
Tem E estudantes... eu já tive ótimas aulas que eram iguaizinhas ao livro também, né? Não quer dizer que necessariamente essa aula é ruim. Não tem uma coisa a ver com outra. Mas, assim, tem, por exemplo, às vezes esperam de um professor esmiuçar todo o conteúdo, organizar tudo em detalhes, né? Quer dizer, a didática, o nosso entendimento de didática é aquela coisa de fazer tudo organizadinho, planejadinho, sequencial, fazer todos os detalhes, mostrar como é, que é essencialmente o que a gente está dizendo portanto, aprender seria, em princípio, você entender essa sequência e ser capaz de repeti-la. Repeti-la, talvez, em um evento avaliativo, isso vai se transformar em um número próximo de 10, e aí a gente vai dizer que você aprendeu. Mas, na verdade, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu já tive aulas incríveis em que o professor ele não preencheu lacuna nenhuma. Pelo contrário, ele, na verdade, abriu lacuna. E a aula foi incrível por isso. Ele não trouxe esmiuçamento. Ele trouxe vazio. Só que um vazio perturbador. Um vazio que me dava tesão de querer preencher, de querer entender. Então, aí, às vezes, eu fico pensando nisso tudo, entende? Quer dizer, como na música também tem a nota dita, tem a pausa dita. Quer dizer, são dimensões da intenção, ok. Da ação deliberada, ok. Né? Do planejamento, ok. Mas tem também aquilo que é ausente, que é silêncio, e isso faz parte do processo. Essa gestão da ausência, ela é uma arte, tanto na música como na matemática. Eu vejo assim, eu como professor entendo que às vezes é incrível gerar uma ausência, às vezes deixar, por exemplo, não contar tudo, não falar tudo como é que é, não fazer Não responder todas as perguntas. Às vezes é deixar uma crise, deixar a crise rolar. A crise. Eu chamo isso de momento mestre dos magos da aula. Quando você aparece, fala de uma coisa e some. E some. O Vingador, gente, cara, o Vingador, o mestre dos magos. Muito bom. Deixar a pergunta para vocês e vou sair fora. Exatamente. Ainda mais dando aula de probabilidade estatística, né? Que é o que eu mais tenho dado ultimamente, que suscita muitos questionamentos, né? Tem resultados muito não intuitivos em relação ao mundo, né? É isso, amigo. Cara, isso que o Matias estava falando sobre o silêncio é uma das coisas assim que nessa forma de abordar, de deixar perguntas, método socrático, né? Deixa a pergunta, deixa a galera ficar em crise, deixa a pessoa tentar responder e ela vê como o discurso dela está mal estruturado, como talvez a pergunta tenha sido mal posta ou ela não tenha entendido a pergunta. Isso talvez seja um processo mais importante do que responder se toda a sequência limitada tem uma subsequência convergente. Então, assim, a pessoa entendeu realmente o que é uma subsequência? Ela entendeu o que é uma sequência? Ela consegue ver uma sequência no mundo real, no pensamento dela? Enfim. E aí, assim, talvez seja... É uma coisa que eu tenho tentado fazer. Ainda estou aprendendo, assim. Mas eu acho que existe um outro silêncio que é maior, assim, que a gente pode tentar aprender por pegar da música, assim. Porque é a da pausa mesmo. Que às vezes, até a gente como músico, eu percebo, assim, em alguns colegas, ou em mim mesmo, eu como estudante, assim, de música, que às vezes a gente não sabe fazer o silêncio da maneira certa. E às vezes o silêncio é muito mais lindo do que o som que veio antes e que vai vir depois. Então, se o silêncio for mal preparado, mal gestado, vai ficar horrível. Simplesmente não vai tocar onde a gente quer dizer tocar. Outro dia eu vi um vídeo, depois eu mando para vocês, aí a gente pode, sei lá, colocar o link aí para a galera. Eu tenho que achar o vídeo, mas eu sigo tem um compositor que eu amo, ele está aí vivo, ele é jovem, é o Eric Whittaker. Ele compõe mais música vocal. Assim, ele era cantor e agora ele é um compositor fantástico, premiado e tudo, e ele canta, ele rege e compõe e rege muita música coral. Então, assim, ele tem um vídeo que ele fala sobre o silêncio, sobre reger o silêncio. Para ele, quando ele entendeu como compositor o poder do silêncio,
e quanto silêncio que precisa ter na música do jeito que ele quer expressar as coisas. Sim. E até quando ele está regendo, ele fala que ele faz movimentos no vazio para os músicos poderem ter tempo de respirar, entender aquele silêncio virar uma cremosidade, preencher o espaço e o coração. Aí depois que você está bem confortável com o silêncio pode ser muito desconfortável, e é por isso que as pessoas têm medo, eu acho. É muito desconfortável, tipo assim, agora? Caramba, está no vazio, no vácuo, no universo, o que aconteceu? Meu Deus, eu quero minha mãe! Eu quero útero! Então, assim, o silêncio, depois que você se sente confortável, que tudo bem, tá tudo bem, é bom, o silêncio é para descansar, para muita coisa, para você sentir muita coisa no silêncio. Aí, quando você cria essa cremosidade na música, e aí vem o som, aí vem um acorde final, etc., sei lá, um exemplo que ele dá, e aí você entendeu, aí a música se fez, e aí se completou. Então, assim, eu acho que a gente, como matemático, como professores de matemática, seria professor de qualquer coisa, né? Quando a gente fala de matemática, a gente é matemático, mas assim, se a gente entender que a nossa voz não é tão importante e que a gente precisa dar muitos silêncios e que o estudante precisa entender que ele precisa de silêncio mesmo, sabe? Às vezes ele precisa consumir muita informação. A gente impõe. Eu sei que eu faço isso, né? Eu tenho essa formação algebrista, não sei o que, eu dou aula de análise. Aí fica lá dando muita informação, é muito teorema. Mas assim, depois eu fico pensando, caramba, mas tem um tempo de descanso, de silêncios, sabe? Como fazer isso sem que... Eu não estou dizendo só do descanso normal que o estudante tem que ter, que a gente tem que ter, de, sei lá, sentar, dormir, jogar videogame, fazer exercício, sei lá, passear com cachorro. Não é só isso. É o descanso dentro do processo de aprendizagem, sabe? Talvez, assim, como seria passar essa cremosidade da música, que eu estou falando, que o Eric Whittaker fala, do silêncio, da pausa, para dentro do aprendizado, sabe? Do processo de aprendizagem, que a gente desaprendeu. A gente está consumindo informação, consumindo. Meu Deus, um barulho não para, a mente não para. Sabe? A gente fica estafado, a gente passa a ser estafa, a gente ensina ao estudante a ter estafa, a viver deprimido, a viver cansado. Para cumprir então, a emenda, assim, né? Para cumprir o cronograma. Cumprir a emenda, pois é. Eu acho difícil isso, mas eu acho maneiro. Eu acho uma ideia maneira, a gente devia pensar nisso. Mas rapaz, a gente... discutir isso O negócio do silêncio, só falar um negocinho rapidinho, Matias. Diga aí. No samba, o surdo de primeira, né, que é o surdo principal, ele não toca no tempo forte do compasso, ele marca o segundo tempo. Né? E tudo bem, algoritmos têm muita dificuldade em detectar qual que é o tempo forte, porque isso causa confusão no algoritmo, mas a gente, ser humano, quando você está ouvindo o samba, você sabe, né? Tem outras coisas que te guiam que aquele lá é o tempo forte, e o silêncio é importante para você determinar como aquele é o tempo forte, né? Outras culturas que são muito baseadas em instrumento de percussão também, se não me engano, o candombe uruguaio também, o tempo forte é um tempo que tem menos coisa acontecendo, né? Rapaz. O silêncio é fundamental porque ele é também algo que oportuniza a fala do outro. Na música também é isso, né? Quando você não toca, você consegue ouvir o que o outro também está tocando. Quer dizer, eu acho que na matemática podia ter mais isso, acho que um pouco. Questão das aulas, né, cara? A gente gerar mais espaço para a gente ouvir o outro, né? Quer dizer, entender o silêncio como parte desse processo aí. Tem um álbum do King Crimson, acabei de lembrar disso aqui, se não me engano é Starless, o nome do álbum. Ele foi gravado meio às pressas, tinha que cumprir algum contrato com a gravadora e tudo mais, e aí eles falaram, tá bom, vamos gravar de improviso ao vivo. Foi uma história mais ou menos assim, se eu não me engano. Caraca. E aí o álbum é maravilhoso, né? O pessoal, tudo de improviso, excelentes músicos, conseguiram fazer coisas maravilhosas, só que teve uma música que o baterista ele achou que ele não tinha que tocar. Ele achou que estava perfeito daquele jeito e ele não tocou em nenhum momento, né? E realmente, o pessoal concordou que ficou assim, e ele entrou como um dos compositores, né, da música, também, apesar dele não ter tocado nada, né, porque se entendeu que o silêncio dele fez parte da... Isso aí. Show. Que maneiro, hein? Esse palavrão que eu falei, você pode depois botar um pi. Palavrão é coisa de carioca, tá no sangue já, tá no sangue. Pô, Cecília, você acha que eu tenho tecnologia para poder, toda hora que você fala o palavrão... Aí. Deixa comigo, que depois eu corto tudo, rapaz. Esculacha a tecnologia, cara. O cara é sinistro. Então, eu queria propor um negócio que está quase na hora da gente acabar. Mas o que eu queria propor para vocês é o seguinte:
é que tem o artigo. Tem um artigo, você que está vendo o podcast aí, que a Cecília trouxe, que ela mandou, que é muito bacana. De repente a gente podia já deixar o gancho para a gente discutir esse artigo já no episódio que vem. Com certeza. Eu acho que tem que dar uma continuidade boa para esse papo, né? E aí é legal que a gente consegue também discutir mais. E aí, pô, a gente nem fala que artigo é para deixar o silêncio para o pessoal ficar curioso. Deixa um silêncio perturbador, uma lacuna. Não, eu só vou deixar o silêncio. Mas assim, eu posso colocar assim um gostinho. Como a gente fala assim, um gostinho, uma alfinetada para deixar o silêncio depois retumbando. Aí sim. Eu não vou falar o nome do artigo, que é mais complexo, mas assim, o texto que me apontou para esse artigo, ele tinha um título assim, estrondoso de Pitágoras estava errado. E realmente, aí você vai ler o artigo e assim, caramba! Aí eu mandei para o Matias e disse, total, que casa com todas as coisas que a gente estava falando, que ele já estuda, que ele pensa, e o que o Hugo também. Aí eu mandei para o Hugo, não mandei ainda, né, mas eu falei, o Hugo já achou aí. Aí a gente vai ler e vai depois bater mais papo. É isso, Pitágoras estava errado. Pitágoras estava errado. Todos os modelos são errados, alguns são úteis. Essa é uma boa. Essa grande verdade, Hugo. Essa é uma grande verdade. Eu falo isso para todas as aulas, eu falo isso para meus alunos de probabilidade, cara. É muito comum, né? A pessoa estudar matemática e achar que eu quero descobrir verdade sobre o mundo, quero modelar a verdade. Não, esquece. Esquece das modelos. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte aqui. Já está na hora da gente acabar, mas deixar o pessoal agora aí de olho. A gente vai estar botando agora, daqui a pouquinho tempo, acho que daqui a uma semana, vai entrar um outro episódio aí no ar. O próximo Pitágoras estava errado. Essa é um bom título. Vou botar bom título, um thumbnail assim, né, com o fumble absoluto do Pitágoras, assim, um fumble completo do Pitágoras. E aí a gente vai discutir isso daí. Maravilha, galera. Então, pô, Hugo, Cecília, foi show de bola. Chegamos aqui bagunçando o coreto, assim que é bom, né, cara? Precisa de uma bagunça. A bagunça, rapaz, é uma coisa que a modernidade fez tão mal pra gente, cara. Ela ensinou essa coisa da ordem, de tudo planejado, tudo amarradinho. Pô, mas te falar, nada como uma boa baguncinha às vezes, né, pra dar um... E é tão viciante que a minha proposta inicial para o podcast era exatamente essa, né? Tudo organizadinho, planejadinho. Não. Hoje em dia eu já desisti, abandonei. Não, cara, é surfar no momento. Pô, mas eu queria ter dito, beleza, tá tudo bem. Tá tudo certo. No episódio que vem a gente diz, isso aí faz parte, cara, isso é bom demais. Então, galera, fechamos então aí. Então, pessoal, fica um abraço aí para vocês e a gente volta em breve com mais um podcast do Musmate. Abração. Tchau, gente. Valeu.